Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos gravando mais alguns vídeos aqui, estamos no interior de São Paulo, na casa de um companheiro nosso e gravando ao vivo, ao ar livre. Ao vivo não, né? Ao ar livre é sempre mais complicado. Então começamos a gravar, choveu, aí estamos voltando, tá caindo uns pinguinhos aí, mas vamos ver se a gente continua, porque o cenário é bonito, nós estamos num dia que não tá com muito sol, porque aqui no interior, não sei se vocês estão reparando, o branco tá preto, tá? Mas vamos que vamos. Então hoje, pessoal, nós vamos dar algumas dicas fundamentais de como economizar com acabamento na obra. Eu quero explicar uma coisa para vocês bastante importante. Acabamento é tudo que faça, economizar com acabamento, é tudo que faça você economizar na obra hoje ou no futuro, tá? E as dicas são fundamentais e vocês já sabem que as últimas dicas são as mais importantes. Então, vamos lá. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, ativa o sininho e de vez em quando eu vou aí dar uma abanada de mão aí, é porque tem uns bichinhos passando aqui, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o vídeo de hoje é como economizar nos materiais de acabamento dentro da obra, durante a obra. Mas vocês vão reparar que algumas coisas que eu vou falar não são as coisas mais baratas. Mas a nossa experiência mostrou, com pós-obra, que economizar demais em algumas etapas vai trazer um prejuízo muito grande no futuro. Tá? Então agora vocês vão achar que podem até achar que vocês vão gastar um pouco demais, mas acreditem em nós, tá? O pós-obra é terrível, terrível. Então a primeira dica que nós vamos dar é sobre garagem. Vocês já repararam que quando vocês pensam em construir nas casas, nos condomínios, os condomínios fechados, você tem áreas abertas, né? Você não tem área asfaltada, você tem terrenos. E aí pensa-se em tudo, mas não pensa-se na hora de colocar o carro. E aí algumas pessoas usam aquele concregrama, que são os blocos de concreto furadinho junto com grama, e aquele negócio não fica muito bom, porque quando chove, desliza, enfim. Algumas pessoas usam porcelanato, e o porcelanato às vezes, se for mal instalado, ele trinca. Então eu vou dar uma dica para vocês que, na minha opinião, é o que toda garagem devia ter, piso de garagem devia ter, tá? Bloco de concreto intertravado. Vocês vão ver que, nós vamos colocar aqui para vocês essas imagens, são bloquinhos de concreto que eles são colocados, assentados na areia ou no pó de pedra, eu prefiro areia. Ele é assentado, ele tem permeabilidade, então a água escoa por ele, a gente faz uma drenagem por baixo e como é um bloco de concreto e eles são homologados, isso dura para o resto da vida. Vocês vão reparar que às vezes eles cedem um pouco, então o que a gente faz? Tira os blocos, coloca areia e acabou. Então a sua garagem vai ficar sempre linda, sempre perfeita e você não vai precisar ficar trocando piso, fazendo remendo de cimento, aquelas coisas horrorosas que não funcionam no final, né? Porque hoje tá bom, amanhã tá ruim e assim por diante. Então a primeira dica é bloco intertravado de concreto na área de trânsito dos carros, dos veículos. A economia é monstro no futuro. Segunda dica, e essa dica eu já falei algumas vezes, é a utilização de bloco estrutural cerâmico. E por que eu vou falar disso de novo se isso não é acabamento? Vou explicar como é acabamento. Quando você termina um bloco, uma parede de bloco convencional cerâmico, você tem que fazer chapisco, emboço, reboco, depois você tem que passar massa acrílica e depois você pinta. Estes processos, que são processos de acabamento, eles deixam a obra muito cara, muito cara. Isso é delicado, isso é complicado e não é sempre que você consegue gente para fazer isso, tá? Com a utilização do bloco estrutural cerâmico, você vai passar gesso, você vai colocar apenas gesso na parede. Então a economia com acabamento é muito forte.
Porque chapisco, embolso e reboco também é parte de acabamento. Tá passando um trator aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Mas vamos lá, nós estamos no interior. Então, nós vamos... Passou? Quase. Foi. Aí, nós vamos usar apenas o gesso. E a utilização do gesso é muito rápido. É gesso, lixar e pintar e acabou. Então, é uma área de economia muito forte. Outra coisa, portas. O pessoal adora colocar as portas internas da casa. O pessoal voltou a chover, talvez a gente tenha que parar, viu? O pessoal adora colocar as portas internas da casa a mais simples possível. A mais chechelentas, as mais... Legal, o que acontece? Essas portas ficam úmidas. Pessoal, nós vamos ter que parar. Pessoal, nós tivemos que mudar um pouco aqui de posição por conta da chuva, tá? Então, assim, invertemos a brincadeira, estamos do lado coberto da casa e vocês têm uma vista diferente aí, faz parte do jogo. Esse condomínio, graças a Deus, está crescendo muito, muitas obras e vamos que vamos. Então eu vou voltar a falar das portas porque naquele momento ali caiu um temporal. Então vamos lá. Uma outra economia que a gente tem, que a gente pode ter, são as portas. É muito normal as pessoas dentro de casa optarem em colocar portas mais simples, portas mais baratas, porque elas entendem que não vai tomar chuva, que as pessoas não vão ver, as portas do quarto, por exemplo. O que acontece? Essas portas mais simples, elas não são encabeçadas. O que é o processo de encabeçamento das portas? É colocado uma madeira na parte de cima da porta e uma madeira na parte de baixo da porta. E essas portas têm mais madeira do que essas portas ocas, essas portas de R$100, R$80, que na verdade não vale muita coisa. Então assim, as portas encabeçadas, elas aguentam muito mais o processo de água, de umidade. É claro que não é para lavar com a VAP, né? Então, uma coisa é o banheiro. Então, a gente pega essas portas, impermeabiliza, a gente passa um impermeabilizante nessas portas, lixa, impermeabiliza de novo, lixa, impermeabiliza e depois passa uma mão de verniz naval. Esse verniz naval, ele aguenta bem a água, mas a porta precisa ser um pouco melhor. Então, eu já estou dando algumas economias aqui para vocês no futuro, tá? Tem que tirar um pouco da cabeça essa história de vou comprar o mais barato e achar que eu estou economizando. Vou comprar o mais barato e vou me enroscar no futuro. Então, não faz muito sentido. Uma outra dica, que é uma dica imediata, também é uma dica do futuro, é uma dica chamada massa acrílica. A utilização de massa acrílica, mesmo interna, porque a massa acrílica ela foi criada para ser usado de maneira externa, porque ela aguenta chuva, ela aguenta umidade. Mas nós utilizamos a massa acrílica internamente na casa. Isso faz com que a casa aguente mais umidade, ela resista a bolor. Então não só no banheiro, na sala. Porque vamos combinar, quem nunca aqui passou por uma infiltraçãozinha, alguma coisa que aconteceu, às vezes você está no seu apartamento ou na sua casa, uma infiltraçãozinha, a massa acrílica resolve bem. Então essa é uma economia também pro futuro. Uma outra coisa é a utilização de massa, argamassa AC3. A argamassa AC3, ela foi desenvolvida para o uso externo. Ela aguenta mais, ela aguenta umidade, só que ela é mais cara. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas você falou que vai economizar na hora do acabamento e a gente está gastando mais com massa AC3? Prestem bem atenção. A utilização de massa convencional, a massa normal, em áreas de chuva ou em áreas de trânsito, vai fazer o piso soltar e quebrar. E aí vocês vão ter alguma economia? Então valeu a pena se eu tivesse dito para vocês, utilizem massa convencional, que é mais baratinha? Não, utilizem a massa AC3 para áreas externas e áreas molhadas. A economia do futuro, ela é muito maior. Outra dica importante é a compra do porcelanato em ponta de estoque. Olha, vejam bem, a gente cansa de ir nesses grandes home centers e eles têm
muito porcelanato em ponta de estoque, porcelanato bom. Por que eles põem em ponta de estoque? Um porcelanato ou uma peça que vai para ponta de estoque, provavelmente esse home center não vai mais comprar ou a fábrica não vai mais produzir. Aí vamos supor que você foi lá nesse home center e encontrou um porcelanato que custava R$200 por R$20, R$28. E aí você precisa de 100 metros e tem 150 metros lá. Sabe o que vocês fazem? Comprem os 150 metros, porque se você precisar fazer alguma manutenção nesse porcelanato, vocês têm essa condição. E comprar porcelanatos em ponta de estoque é muito bom. Tem que tomar cuidado com ponta de estoque quando a quantidade é muito pequenininha. Então, por exemplo, vocês precisam de 100 metros, tem 102 metros. Cuidado. Uma caixa pode quebrar, um dia o azulejista pode não estar de bom humor e essas coisas podem acontecer. Então vocês têm que tomar cuidado, mas é um tremendo negócio comprar porcelanato em ponta de estoque. Outra dica importante é comprar tinta de primeira linha. Tanto a Suvinil, quanto a Coral, quanto a Sherwin-Williams têm produtos de primeira linha mais barato. Pelo amor de Deus, não vão comprar tinta recondicionada, tinta de marcas esquisitas que vocês nunca viram, tintas novas de mercado, e a tinta tem que ser acrílica, nunca tinta PVA. A tinta PVA, além de ela sair com mais facilidade, ela seca com mais dificuldade. Então vocês têm que procurar tinta acrílica de primeira linha, mas aquelas marcas do tipo standard, das grandes marcas. Então, Suvinil, Sherwin-Williams, não comprem tinta recondicionada, não comprem tintas de marcas desconhecidas. Cuidado, o processo de secagem pode ser de dias. Então, quanto uma Coral, uma Suvinil, uma Sherwin-Williams seca em horas, o processo dessas outras tintas pode demorar muito. E aí vocês vão ter um custo muito grande com o pintor, porque vocês vão ter que repintar e repintar, porque essa tinta nunca vai ficar perfeita. Outra coisa, pessoal, compra do revestimento das paredes, de banheiro, de cozinha. É assim, ó, meçam as paredes. E aí, quando vocês forem comprar, tomem cuidado. Por quê? Você escolheu um revestimento, por exemplo, 50 por 50, e a sua parede está dando muito recorte. Às vezes vale a pena você escolher um revestimento que se adapte melhor às medidas da sua parede. Então o que você faz? Meça a sua parede e divida o tamanho dessa parede pela medida do porcelanato ou do revestimento. Isso vai fazer com que você tenha menos recorte, então a sua economia com cerâmica vai ser muito grande. Não saiam comprando cerâmica ou porcelanato sem medir o seu espaço. E aí vocês vão dizer, ah, mas a planta diz o espaço. Verdade, pessoal? A gente sabe que obras crescem ou diminuem inexplicavelmente. Isso acontece. Então, às vezes 1 centímetro, 2 centímetros que teve uma diferença de massa, isso é fundamental para detonar toda a programação de instalação de azulejo. Então, meçam antes de comprar e façam a divisão. Às vezes vocês não vão conseguir comprar o revestimento que vocês querem, mas vocês vão comprar um revestimento que vai dar menos recorte e vocês vão gastar muito menos. Pessoal, e a última dica é uma dica que deveria parecer simples, mas é uma dica que as pessoas costumam ter muitos problemas. Quando o arquiteto projeta esses grandes vidros das casas de vocês, normalmente eles não querem saber qual é o desperdício das fábricas de vidro. Como assim? Se você planejar um vidro, um vitral, uma porta de 1,20 por 1,10, 1,15 por 1,5, essas medidas não são padrão. O que vai acontecer? A fábrica de vidro ou a fábrica de esquadria, quando for colocar as janelas e assim por diante, elas vão pegar esse vidro e a sobra elas vão descontar de vocês também. Tudo isso que ela não vai usar para mais ninguém, ela vai acabar descontando de você e você vai ter que pagar o desperdício de vidro.
Então, quando vocês forem planejar a casa de vocês via projeto, ou mesmo depois que o arquiteto planejou e vocês perceberem que os vidros não dão medidas exatas, quando eu falo medidas exatas, assim, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros e assim por diante, reorganizem, refaçam o vão, peçam para o arquiteto fazer um as-built do projeto, para que vocês consigam ter vidros em medidas cheias. A economia, quando você faz isso, principalmente em grandes áreas de vidro, como a gente gosta de colocar nas salas, ou às vezes em quarto, é uma economia muito forte, porque os vidros são muito grandes. Então, pessoal, essas são algumas dicas que nós demos para acabamento. Eu quis fugir um pouco daquelas coisas mais simples, do tipo, compra uma cerâmica não porcelanato, use tinta PVA, não passe massa acrílica. Eu quis fugir um pouco disso para que vocês entendam que essas economias mais simples que as pessoas propõem neste momento, elas vão te trazer uma economia muito pequena ou às vezes até um gasto gigante no futuro. Então, pessoal, aqui ficam algumas dicas técnicas de verdade, algumas dicas de economia para hoje e para o futuro, que eu espero ter ajudado vocês. Pessoal, para quem ficou com a gente até agora, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha, o seu comentário, ativem o sininho e vamos para o próximo vídeo.